Pessoal, tudo bem com vocês? Percebo constantemente que existe uma grande confusão, tanto no mundo acadêmico como no mundo prático, quando o assunto é execução processual civil. Muito comum confundir-se processo de execução, aquela prevista no livro 2, artigo 771 e seguintes do novo CPC, com cumprimento de sentença, previsão legal nos artigos 513 e seguintes. Pessoal, a dúvida surge, pois são institutos que fazem parte da fase executória no processo civil. E geralmente a dúvida aumenta quando deparamos com situações diferentes de execução. Primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos entender o que vem ser execução no processo civil, ok? Fala-se muito em execução quando se é imposta uma obrigação e seu responsável não a cumpre espontaneamente, certo? Se cumpriu, não haveria necessidade de ingressar com uma ação. Então, para que o titular possa exercer esse direito, é necessário que exista a intervenção do Estado, visto que raras as hipóteses nas quais o ordenamento jurídico admite a autotutela. A autotutela nada mais é do que a imposição da vontade individual sem intervenção do Estado, ok? Sendo assim, a execução pressupõe uma obrigação sobre a qual não tenham incertezas quanto à sua existência e titularidade. Cabendo ao Estado, no caso, forçar aquele que tem o dever de cumpri-la a fazê-la, através de uma ação, ok? Antes de 2005, para que pudéssemos executar, cobrar o devedor, havia apenas uma ação autônoma. Antes de 2005, apenas uma ação, ou seja, após o final da ação de conhecimento, já transitado e julgado, quando o devedor não pagava espontaneamente, o credor tinha que ingressar novamente somente para executar o devedor. Todo o procedimento que foi feito na primeira vez era repetido, uma verdadeira via sacra, distribuir a ação, gerar novo processo, juntar nos autos novamente, documentos, procuração, sentença, acordo, né? A questão, além do exercício de trabalho, era o tempo que demorava-se para ser atendida a execução. Muitas vezes, o credor já tinha lapidado seu patrimônio, desaparecido ou até mesmo falecido. Atualmente, só para você ter um conhecimento, é o que conhecemos como ação de processo de execução, que está previsto no livro 2, nos artigos 771 e seguintes. Entretanto, esse tipo de ação executória só será possível nos casos em que há um título executivo extrajudicial, uma letra de câmbio, um cheque, duplicatas, depentures, um documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, entre outros. Dê uma lida lá, dê um pulinho no 784 do CPC, beleza? Pessoal, vou repetir. Ação de execução só é possível nos casos em que há um título executivo extrajudicial, ok? Beleza? Professor, como que funciona na prática essa forma de execução? Imagine que você tem em sua posse um cheque, devidamente preenchido, sem rasuras, e ao tentar depositá-lo ou sacá-lo, perceberá que o mesmo não tem como ser compensado, não tem provisão. É o famoso cheque sem fundos. Após duas tentativas frustradas, você será informado que para receber o valor estipulado, deverá ingressar na justiça comum com uma ação. Daí, depósito do cheque original, você vai procurar um advogado e promover a devida ação, no caso de execução, ok? Nesta ação, não será necessário ingressar primeiro com a ação de conhecimento, entendeu? Então, para ser possível ingressar diretamente com uma ação de execução, prevista no artigo 771 e seguintes, bastará apenas apresentar o título extrajudicial, a cheque, a promissória, tal. E que essa obrigação seja certa, líquida e exigível, como pede o artigo 783 do novo CPC, além dos requisitos legais, competência, legitimidade, etc. Tal. Pessoal, vamos entender agora o que é cumprimento de sentença. Imagine que o autor de uma ação indenizatória teve uma sentença procedente. Todos os pedidos foram procedentes, ou seja, ele venceu o processo. O réu inconformado procura a instância superior, recorre. Mesmo assim, a sentença do juiz singular foi totalmente mantida. Assim, o processo transita em julgado e não caberá mais recurso para as partes. Certo? Feliz, muito feliz,
o autor espera que o réu, no caso o devedor, pague espontaneamente a dívida. Infelizmente, para a decepção do credor e também do advogado, passado alguns dias isso não ocorre. Desesperado, muito triste, o autor procura o advogado e pede providência. Daí, o advogado dará início ao que chamamos da fase de cumprimento de sentença. Pergunto, o que é cumprimento de sentença? É o ato de executar uma determinação judicial exteriorizada em sentença somente para títulos judiciais, prevista no artigo 513 do novo CPC. Vou explicar melhor. O cumprimento de sentença é a fase em que aquilo que foi estabelecido pelo juízo, seja realizado no mundo real, possa ser cobrado, ok? O cumprimento de sentença surgiu na realidade em 2005, com a Lei 11.232, certo? E a partir dessa lei, toda vez que processo de conhecimento transitar em julgado, caso o devedor não pague espontaneamente a dívida, descrita na sentença, óbvio, ou no acórdão, para dar continuidade, basta o credor dar início à fase de cumprimento de sentença. Ou seja, atendendo o princípio da celeridade da economia processual, não terá, como antigamente era, que ingressar com outra ação autônoma de execução. Bastará iniciar a execução e dar prosseguimento no mesmo processo. Importante você não esquecer que cumprimento de sentença é somente para título judicial. Dê uma olhadinha no rol lá dos títulos judiciais no artigo 515 do novo CPC. Ainda, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Viu? Atenção, hein? Também não se discute novamente ali nesta fase, tá? E ainda, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, previsto no artigo 523. Se o devedor não pagou, você poderá protestá-lo, ok? Pessoal, espero que faça uma boa prova e que alcance a aprovação. Até a próxima. Muito obrigado.